pessoal, bem-vindo ao canal Jardim da Empatia. Hoje eu tô aqui para deixar uma indicação de livro para vocês, aqui no meu Kindle. O livro A Virtude da Raiva, escrito pelo Arun Gandhi, que é este garotinho aqui, ao lado do Mahatma Gandhi, que hoje é um senhor de idade e é simplesmente neto do Gandhi. O Arun Gandhi nasceu na África do Sul. Ele vivia em um ashram, numa comunidade com os pais dele na África do Sul, e passou alguns anos e uns períodos de experiência com o avô, e aqui ele traz várias memórias a respeito dessa convivência com o Mahatma Gandhi e os ensinamentos que ele recebeu a partir dessa convivência. É que quando a gente pensa em Gandhi, a gente pensa muito nessa questão da paz, da questão da não violência, e isso, num primeiro momento, pode parecer incongruente com o título desse livro, que é A Virtude da Raiva. Então, o Gandhi não é lembrado como alguém com raiva, e sim alguém muito ponderado, muito pacífico, mas essa é uma classificação errônea que a gente faz a respeito do que é raiva, do que é a experiência de sentir raiva, e aqui ao longo desse livro a gente vai vendo o porquê disso. Gandhi, ele estava entrando na adolescência, ali pré-adolescência, adolescência, e ele tinha muita dificuldade em lidar com o sentimento de raiva. Ele passava por situações de bullying na África do Sul, meio que era um peixe fora d'água naquele contexto. Ele não era nem branco ali de hereditariedade inglesa, britânica, e também não era africano, né? Não tinha essa descendência africana. Então, como ele vinha de uma família imigrante naquele contexto, ele não se encaixava muito nesses dois mundos que eram constitutivos da maioria da população sul-africana. E ele tinha muita raiva, né? Como qualquer adolescente, como qualquer jovem vivendo num contexto assim, ele sentia muita raiva e não sabia exatamente o que fazer com esse sentimento. E os pais entenderam que seria bacana, então, bom, ele é neto do Gandhi, né? Que ficou justamente conhecido por promover uma revolução não violenta na Índia e cortar esse vínculo colonialista que o Império Britânico tinha com a Índia de uma forma não violenta, de uma forma pacifista. Então, nada mais natural do que colocar o Arun para passar um tempo com o avô e ver o que surgia daquela relação. E a partir disso a gente vai vendo que essa imagem do Gandhi como quase uma entidade, uma coisa assim sobre-humana, não corresponde à realidade, né? A cultura pop e da história, às vezes, tem esse lado de transformar pessoas em ícones, em mártires, e na verdade aqui a gente tem uma visão do neto com seu avô muito mais humanizada, muito mais realista, que mostra também a história do Gandhi para além do que a gente entende como esse legado que ele deixou. E a gente vai vendo que ele também vivenciava sentimentos como raiva, como medo, e que ele era uma pessoa, um ser humano normal, não tinha nada de sobre-humano nisso. E é aí que a gente tem a grande riqueza do legado do Gandhi. Não é nessa questão de, ele é muito diferente de todos nós, ele é muito até superior, como algumas pessoas podem entender. Ele é uma pessoa, foi uma pessoa normal, que vivenciava emoções absolutamente normais, como medo, como raiva, como indignação, só que ele tem esse diferencial de ter conseguido gerenciar esses sentimentos de uma forma que promoveu mudanças coletivas, mudanças sociais, de uma forma muito interessante. E aqui, então, ele fala muito com o neto a respeito de como a raiva, quando ela é transformada em rancor, em mágoa, ao invés de eu me fortalecer a partir dessa raiva, eu me torno mais fraco, eu me torno mais vulnerável, eu me torno mais reativo e não consigo promover mudanças efetivamente construtivas, tanto para mim quanto com uma situação que eu estou indignada. E aí que está o grande diferencial. O Gandhi vai ensinando para o Arun
que a raiva é um sentimento que atua quase como um combustível para os seres humanos mudarem a situação que lhe parece injusta, transformarem a sociedade, agirem diante da violência e dar um basta a situações de violência, de opressão. A questão é como eu uso esse combustível. Eu posso pegar essa gasolina e simplesmente usar para tacar fogo em tudo, ou eu realmente posso usar essa gasolina para me colocar em movimento. E isso vai gerar mudanças mais significativas para o futuro e mais construtivas para que realmente as coisas mudem e eu combata injustiças, combata situações que ferem a dignidade humana. E aqui então a gente tem um relato muito bacana de como o Arun vai aprendendo a respeito de como gerenciar a raiva de uma forma efetivamente transformadora, através da não violência. E isso é muito interessante de ser observado, como ele vai trazendo isso e associando as diferentes temáticas que nós temos, tanto na questão mais microsocial dos meus relacionamentos, como eu posso gerenciar a raiva nas minhas pequenas coisas do dia a dia. Até é bem interessante que ele fala que uma das dicas, né, do Mahatma Gandhi para ele foi de ter um caderninho da raiva, um diário da raiva, em que ele relatasse situações que lhe davam raiva no dia a dia, para que realmente conseguisse entender qual era a fonte daquela raiva, o que estava por trás. E aí a gente pode pensar muito no que a própria comunicação não violenta também traz, né? Da gente entender o que está por trás, quais as necessidades e valores que estão envolvidos quando eu vivencio uma emoção muito forte como a raiva. E ele fala então justamente desse cotidiano, como também questões mais amplas, né? Quando eu vejo alguma situação mais global no cenário político, no cenário social, e que isso me desperta alguma coisa, o que eu posso fazer a partir desse sentimento de indignação? Então, aqui a gente vai tendo vários ensinamentos muito bacanas, com esse olhar mais humanizado sobre o Gandhi, não como uma entidade superior. Ele quebra um pouco essa coisa mítica, mas fala do Gandhi justamente como uma pessoa que estava diariamente aprendendo a gerenciar a própria raiva e torná-la um combustível transformador. E que também tinha as suas fragilidades, tinha as suas incongruências, tinha, enfim, uma série de questões, como qualquer ser humano. E eu acho que isso é muito bacana porque nos aproxima. E a grande mensagem que me parece estar por trás do que o Gandhi tentou fazer era essa questão de aproximação, de mediar as diferenças diante dos conflitos e acolhê-las de alguma forma produtiva. Ao mesmo tempo em que eu me recuso a utilizar a violência como um recurso para gerenciar essa raiva. Então é muito bacana ver como isso se desenrola, e é muito tocante também porque o próprio Arun teve que lidar com um episódio de muita raiva, que foi justamente o assassinato do Gandhi por um extremista de direita nacionalista, enfim, que matou ele. Eu vou deixar a data aqui porque eu sou horrível para lembrar de datas, mas foi um episódio terrível, né, em que ele teve que lidar com uma ação de violência contra o seu Bapuji, o seu avô. Era uma pessoa super especial para ele e que acabou tendo essa morte tão trágica. Mas então é isso. É um livro bem fluido. O Arun Gandhi também ele continua fazendo um trabalho muito interessante. Ele tem um instituto que ele fundou nos Estados Unidos. Ele fala um pouco sobre esse trabalho também. Tem entrevistas e falas dele na internet que são super interessantes de serem escutadas, e esse livro com certeza entrou assim para um cantinho muito especial aqui nessa prateleira digital aqui, como uma leitura muito bacana a respeito desse tema que é a não violência, que fomenta a CNV, fomenta um olhar diferente sobre os conflitos que nós temos hoje em dia. E eu acho que
vem muito a calhar nesse momento em que a gente precisa se indignar com certas coisas que estão acontecendo hoje em 2021 no Brasil, que a gente precisa dar um basta a certas práticas violentas que foram feitas contra a população brasileira e, ao mesmo tempo, refletir como a gente pode se relacionar de uma forma diferente e esperançar diante do futuro. É isso. Beijos e até a próxima.